Salve, 10, beleza? Luiz Carlos na área. Sua API tá lenta, com pico de acesso e o que você faz? Usa um Redis logo de cara, não é a resposta que muita gente daria? Porém, o buraco é muito mais embaixo. Cache mal implementado custa caro e pode não resolver o problema. O HTTP Caching é um pilar do próprio protocolo HTTP. É mais barato, mais simples de implementar e, em muitos casos, muito mais eficiente que um Redis. Entender isso não é otimização avançada, é fundamento que todo desenvolvedor deveria dominar. Vem comigo que eu vou te mostrar na prática como isso funciona. Já quero aproveitar para poder pedir o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo e também nos ajuda a crescer. Toda semana nós temos conteúdos top que nem esse aqui. E esse material de HTTP Caching eu já estava pensando em trazer para o canal já fazia um bom tempo. É um material, um pilar que todo desenvolvedor deveria saber se você mexe com APIs, com aplicações web. Ele é fundamental. Inclusive, ele está na formação Full Cycle 4.0, que é uma formação que te prepara para liderar e construir projetos de grande porte, te cria um perfil para trabalhar em grandes empresas, em grandes projetos. Nós temos ali pilares como arquitetura e engenharia de software, DevOps, SRE, autenticação, banco de dados, enfim. Tem um curso lá que eu sou o professor. Na parte de REST, eu falei várias aulas sobre esse HTTP caching, deixando claro que você pode fazer caching na sua API de forma bem simples. Então, se você quer conhecer mais sobre essa formação e também outras que nós temos pós-graduação e MBA, dê uma olhadinha aqui no link da descrição que você vai conversar com os nossos especialistas. Eu tenho certeza que nós temos a formação certa para o seu momento profissional. Convém falar que esse assunto de cache é mais complexo do que nós imaginamos, porque esse cache que nos vem à cabeça é um cache que vai ficar aqui no Redis como exemplo, bem categórico, porque nós temos um gargalo, imaginamos que o banco de dados é sempre o vilão, porque as consultas são complexas, ele não está dando conta da carga. Então, nós vamos lá e conectamos a API com o Redis. Ao invés de ficar acessando o banco de dados, o Redis já entrega esses dados prontos. Mas esse aqui é apenas um tipo de cache que pode ser implementado. Nós temos cache em memória, cache em disco, cache no próprio browser, que está sendo um agente aqui de comunicação. Podemos ter cache no servidor web, enfim, vários tipos. Além disso, é importante entender o quanto de cache que você precisa, porque você não vai ter um espaço infinito. Você vai precisar de quanto? 100 megas, 1 giga, 5 gigas? Qual tipo de invalidação do cache? Vai ser por tempo eventual ou por número de acessos? Principalmente se você tem memória, se você está ali na memória RAM, você vai ter uma certa limitação e é muito comum que quando isso não é feito, você vai acabar estourando o próprio Redis ou qualquer outra ferramenta que está usando a memória RAM. Então, eu quero deixar isso bem claro que nós podemos usar vários tipos de cache para tornar a nossa aplicação mais performática, para escalar melhor a nossa API. Então, esses vários modelos podem ser combinados, mas nós precisamos entender muito bem o que precisa ser implementado, qual é a causa do problema. E quando nós estamos falando desses caches, normalmente estamos olhando para esta área aqui do projeto, ou seja, de quando a API recebeu a solicitação para frente. Mas é aí que entra o HTTP caching, porque ele vai permitir que o cache seja feito daqui para cá. Ou seja, nós vamos nos preocupar muito mais com essa área, mas o ponto é que justamente eu posso ter vários tipos de caches combinados para ter uma otimização ainda melhor se for extremamente necessário. E a preocupação do HTTP caching está aqui porque nós temos, obviamente, o protocolo HTTP sendo usado para essa comunicação entre o browser e a API ou qualquer ferramenta cliente e a API.
O HTTP caching é uma prática de cache utilizando o próprio protocolo HTTP. Então, nós teremos vários headers que serão usados na comunicação entre cliente e servidor, descrevendo como que o cache tem que ser feito. Nós temos um dialeto, uma gramática com várias opções para atender aos vários tipos de necessidades, aos tamanhos das aplicações, a ambientes que são mais restritos, enfim. Então, é a troca desses headers. Nós temos 3 headers que são os pilares. Na verdade, eu vou acrescentar um quarto, que são os pilares para que nós possamos transcrever essa necessidade do cache. Temos o expires, o cache control e o last modified e tag, que eu vou colocar na mesma linha. Então são esses 4, mas existem outros. O expires, ele nasceu já há muito tempo atrás. Ele descreve o cache que a aplicação web ou API, para que quem está se comunicando armazene essas informações através de uma data apenas. Então ele fala, essa informação aqui ela vence daqui a 1 ano, daqui a alguns dias, vence daqui a 4 horas. O expires, apesar de ser compatível, ele vai continuar sendo, não é recomendado que se use mais, porque o cache control o substituiu. Ele consegue fazer tudo que o expires faz, mas ainda com mais possibilidades, tá? Mas é importante entender isso, porque você vai encontrar várias APIs ou aplicações que você vai ver esse header sendo retornado. Então a ideia é justamente que a API ou a aplicação web vai retornar esses headers e quem é cliente, seja o browser ou a sua aplicação cliente, que pode ser uma aplicação back-end também, ela vai armazenar essa informação com base no que está sendo descrito nos headers. Então, o header apenas define quem implementa, você que na verdade precisa fazer a sua implementação, mas normalmente uma ferramenta como um browser, ela já vai entender o cache control, o expires, para que ela armazene e saiba quando expirou, saiba como que tem que ser feito o armazenamento, enfim. Vamos ver um pouco desse funcionamento do HTTP caching na prática. Pegando o site da Full Cycle, nós vamos conseguir ver vários ativos que estão sendo carregados, como arquivos de fonte, CSS, JavaScript. Podemos pegar um arquivo como esse. Aqui na resposta, nós temos alguns headers, veja só. Nós temos o last modified, que eu já falei anteriormente, mas tem o cache control que está aqui. Então, esse max age define o máximo de tempo que esse cache vai valer. A partir disso, quando esse cache expirar, o browser vai fazer uma requisição novamente. Nesse caso não temos o expires, mas provavelmente devemos ter aqui os arquivos de fonte. Vamos pegar um arquivo de fonte que tem o expires. Então, aqui está a definição dele. Então, esse cache vai expirar num domingo, 13 de dezembro de 2026, ou seja, daqui a 1 ano. O que acontece é que os browsers continuam com retrocompatibilidade. Como ele não é recomendado, mas ele ainda é utilizado, então ele é observado, mas nós podemos ter ao mesmo tempo o cache control e o expires para poder descrever isso, permitindo que se rode esse site em qualquer lugar. Mas a situação, uma vez que eu tenho esse site carregado, ao fazer uma nova chamada, nós vemos que a resposta é muito mais rápida, ele vai pegar tudo da memória de acordo com o cache que foi definido. Portanto, nós vimos que expires e cache control definem o armazenamento da informação, seja ela pode ser um JSON, um arquivo, uma imagem,
E, obviamente, o Cache Control permite muito mais opções, porque o expires é apenas a data que nós tínhamos visto. Mas vamos imaginar que eu fiquei sem acessar esse site durante os 365 dias. E aí eu acessei novamente. Que seja uma imagem ou qualquer coisa, vamos supor que seja um PNG. Claramente, o browser vai fazer a chamada para capturar esse PNG. Mas e se essa imagem, ou todos os outros arquivos, porque agora eu tenho muito cache ali no meu site, se tudo isso não mudou? Obviamente vai ter que ser baixado tudo isso, fazer o cache novamente. Mas é aí que vai entrar esses dois outros headers que vão otimizar ainda mais essa comunicação para que nós não tenhamos que baixar essas informações novamente. Primeiro, eu quero falar sobre o last modified. Então, nesse cenário, nós vimos que é retornado um last modified, que pode ser ali a data a data que o arquivo foi atualizado. Então, aquele PNG tem a data dele lá, eu tenho. Não é exatamente dessa forma, mas vamos supor que seja 1º de dezembro de 2025. Enquanto o meu cache não expirar, ok, continuo pegando o arquivo local, mas no momento que esse cache expirar, nós vamos fazer uma chamada para a API para requisitar esse arquivo novamente. O cache ficou inválido. Mas no momento que eu faço essa chamada, tem um header padrão chamado de if modified since, que vai ser passado exatamente com o valor do last modified, que também foi armazenado pelo browser. Então, a minha API acaba recebendo essa informação. O que ela vai fazer, isso aqui é toda a dinâmica de como funciona o HTTP caching. Porque recebendo esse header, eu faço uma verificação, vou bater o header com o updated at do arquivo. Considerando que as datas são iguais, ou seja, esse PNG não mudou, eu não vou retornar o PNG para o browser. Na verdade, nós vamos retornar um status code 304, que significa not modified. E ele não tem body, é vazio, ou seja, é uma resposta HTTP que é muito leve, não tem nenhum esforço para ser retornada. Dessa forma, o browser sabe que essa imagem não modificou, então ele pode continuar usando a imagem que ele tinha. Você consegue perceber no ganho que nós temos para todos os arquivos que seriam atualizados? Porque mesmo que eu fiz a chamada para o meu servidor ou para a minha API, pense também que isso pode ser aplicado no contexto da API, mas eu estou explicando de forma geral para a web. Retornar apenas um 304 faz com que o processamento no meu servidor seja mínimo, diferente de que ele vai ter que pegar esse arquivo, ler e escrever a resposta HTTP. Tudo isso tem um custo, tem latência, são mais dados sendo trafegados. Então, quando nós temos esse last modified, como está presente aqui na resposta, né, na próxima chamada, que for feita, obviamente, se o cache não existir, podemos trabalhar com essa dinâmica. E isso é o que os clientes HTTPs devem implementar. Então, é o browser que já sabe que ele tem que enviar esse header. Qualquer cliente HTTP muito bem implementado, seja na sua linguagem de programação, o Axios, o próprio Fetch API, ele já vai trabalhar com isso naturalmente. O que vai ter que ser implementado é na sua API ou no seu servidor,
vai ter que ter essa lógica que normalmente os frameworks ajudam ou até já implementam de forma automática também. Mas isso é detalhe, né? Esse é detalhe de implementação. Nós devemos entender o conceito porque aí fica claro. Mas quando nós olhamos para esse last modified, ele é algo mais voltado para arquivo, porque eu sei ali a data de criação do arquivo, a data de atualização, mas e quando eu estiver retornando um barra product para o browser ou para o meu cliente? Aqui eu já vou retornar um JSON, não vai ser um arquivo propriamente dito. Então, trabalhar com last modified não seria adequado, porque como que eu vou determinar? Eu tenho ali vários produtos. Como que eu vou determinar a data de atualização deles? São vários. Então, esse header não seria adequado para essa situação. Então, é por isso que tem o WeTag, que vai ter o mesmo significado, mas ele vai trabalhar de um modo diferente. Quando nós acessarmos um barra product, então a API vai acabar retornando, ao invés do last modified, ela vai colocar assim, etag, mais um hashzinho qualquer, que vai equivaler, vamos colocar isso aqui para cá, esse hash vai equivaler ao JSON que vai ser retornado. Então, nós podemos usar vários algoritmos, aqui não precisamos de segurança e nem queremos algo que tenha um custo para não onerar a resposta HTTP, mas vai ter um hashzinho que vai representar. Então, aqui nós teríamos o etag com esse hash, obviamente mais o JSON, que está ali no body, e o browser vai armazenar, ou a ferramenta cliente que trabalha, que entende o HTTP caching, vai fazer esse armazenamento. Então, quando eu precisar acessar o barra products, uma vez que se eu estiver trabalhando com cache control de preferências, se o meu cache está inválido, porque se ele estiver válido, eu nem faço a chamada para API. Mas se ele estiver inválido, na verdade, o browser vai enviar outro header, que é o if non-match, exatamente com o valor do hash que foi recebido na resposta HTTP. Então, a minha API vai bater esse header com o novo etag. Nesse caso, veja que eu posso tanto combinar com o cache do Redis ou em alguma outra ferramenta, ou posso acessar apenas o banco de dados. A ideia vai ser chegar e pegar a informação do Redis ou do banco de dados, ou seja, eu tenho ali os dados que serão retornados, eu faço o novo cálculo do etag. Uma vez feito esse cálculo, eu vou bater esse tag com o que veio da minha requisição. Se eles são iguais, isso significa que não mudou nada. Então, nós retornamos a mesma coisa. 304 not modified sem borrowing nenhum. Isso vai fazer com que a sua ferramenta que trabalha com HTTP caching ou o próprio browser use a informação que já está presente local. Ou seja, nós estamos ganhando aqui no final das contas uma performance enorme, porque eu tenho menor latência, uma comunicação muito mais rápida. Se eu receber milhares de chamadas, mesmo que eu consulte os dados, eles ficaram ali na memória, essa questão de você pegar e fazer a resposta, a response que tem serialização, tem JSON, tudo isso pode ser um gargalo. Muitas vezes se trabalha até com outros protocolos, se a sua API se comunica back-end, como um gRPC ou protocol buffers da vida, porque nós não imaginamos, né, que uma resposta pode atrapalhar a performance da API. Vai gastar principalmente CPU para isso. Então, essa questão de não retornar o BORI é muito boa. E claro, ela só está fazendo isso depois que o cache de fato expirou.
Aí nós podemos pensar assim, mas como implementar esse tag a cada chamada que está sendo recebida? Você pode usar qualquer algoritmo que seja muito rápido, pode ser usado até um MD5, se não for onerar o seu projeto. Pode ser algo que é muito simples, a gente não está preocupando aqui com criptografia assimétrica ou algo do tipo, é apenas uma representação da resposta para que possa se bater depois. Nós temos isso implementado normalmente em vários frameworks, você pode acabar usando o que já é implementado ou incorporar uma biblioteca que já tenha isso. Isso não vai ser um problema. Você pode até criar o seu algoritmo de hash. Agora, vamos ver esse comportamento na prática. Eu tenho uma API rodando na porta 3000. Eu vou acessá-la do browser para que nós vejamos esse comportamento do 304. Então, eu vou acessar através do FAT API localhost na porta 3000/products. Vai retornar uma promessa que eu não tratei. Está aqui a minha resposta com um produto que eu tenho. E aqui o eTag. Essa aplicação é uma aplicação Node.js utilizando o Express. O Express já cria esse tag para qualquer resposta HTTP, já é padrão. Então ele tem um algoritmo bem leve e rápido. A questão é não onerar, não adianta nada você criar um algoritmo complexo, porque isso vai ter impacto na velocidade da sua resposta, impactando na sua API. Quanto mais ela resolver as respostas mais rapidamente, ela está liberando recursos para que outras chamadas cheguem, para que ela atenda outras chamadas. Então, o browser vai armazenar essa informação aqui. Veja que eu não tenho cache control. Então, se eu fizer a chamada novamente, ele vai bater na API. Mas olha só qual é o status code: 304. Então, nós temos aqui o 304 not modified. Apesar dele mostrar a resposta, isso aqui é mais uma questão do Developer Tools, mas a aplicação não devolveu esse JSON. 304, ele não tem um body. Aqui está sendo representado porque na hora que você vai fazer um debug, ou se eu quisesse tratar essa promessa, eu iria pegar os dados, mas ele está pegando os dados que já estão armazenados localmente. Então, todo esse dialeto, essa comunicação sendo feita, o browser já está entendendo que a API disse para ela: olha, usa o que você já tem aí, não preciso te enviar nada. Então, isso é fantástico. Quando nós combinamos o cache control com last modified ou com o eTag, só aqui nós já vamos permitir que os agentes que estão se comunicando com a minha API possam fazer o cache, diminuindo os acessos, reduzindo também a latência, porque quando for comunicado com a API e os dados não mudaram, nós estamos retornando essas respostas simples com o 304, ao invés de ter todo o JSON. Aqui nós temos uma representação muito simples, mas quando você tem um JSON principalmente grande, isso onera, vai ter que passar toda a rede e até mesmo afetar a experiência do usuário. Essa chamada que foi feita para a API aqui com a resposta 304 vai ser muito rápida. Então o usuário nem vai sentir que está sendo feita uma chamada de fato para o servidor. É muito leve, porque nós temos texto sem todo o body que teria sido retornado antes. E quando falamos do HTTP caching, que nós vimos funcionando na prática, nós estamos falando também de um princípio fundamental da arquitetura REST, que é ser stateless. Se você pega a dissertação do Roy Fielding, criador da arquitetura REST, ele vai colocar lá 5 pilares, se eu não estou esquecendo o número, pelo menos dos principais, está lá ser stateless. E isso é essencial para que você possa fazer um cache. O stateless não diz respeito apenas a você não trabalhar com sessão e cookie, para que você tenha que ficar armazenando o estado ali da autenticação do usuário. Diz respeito também ao design da sua API, a toda a
malha de serviços que pode estar entre o browser e a sua API. Se você sobe a sua API numa cloud, nós podemos ter aqui um servidor web, pode ter uma API Gateway, pode ter um load balancer, pode ter várias coisas. E se você é stateless, o HTTP caching pode ser feito nessa camada intermediária, gerando uma otimização maior ainda. Vamos entender isso na prática. Então, pensando aqui no cenário, vamos apagar tudo isso aqui. Se eu tivesse a minha aplicação Node ou uma outra aplicação qualquer, nós não teríamos essa API exposta diretamente na web. Nós teríamos um servidor aqui na frente, pode ser um Nginx. Nesse caso, ele se comportaria como um proxy reverso para poder redirecionar para a minha API. Então, toda vez que eu preciso fazer uma chamada, na verdade o browser vai acessar o Nginx e o Nginx redireciona para a API retorna para o Nginx e retorna para o browser. Ok. O Nginx pode trabalhar como um proxy cache. Então, quando eu estou acessando um /products ou qualquer outra chamada, podemos ter uma resposta aqui com cache control, em que o cache também ele não é feito apenas no browser, ele é feito também no Nginx. Pense que se um usuário acessou o /products e já armazenou o cache no Nginx, o próximo usuário que não tem esse cache local, ele tenderia a bater na API, mas o Nginx vai ver que o cache está válido, porque o cache control determinou isso. Então, nem vai bater na API, o Nginx vai resolver isso de forma absurdamente rápida, já retornando para o browser ou para o cliente. Você tem noção da otimização de recursos que nós temos aqui? Então, isso vai totalmente de encontro com o design da sua API. Porque se você tem aqui um JSON que não tem nenhum estado do usuário que está acessando, você pode fazer esse cache livremente nesse Nginx ou em outros intermediários. Agora, muitas vezes nós temos alguns endpoints que, por conveniência, eu coloco ali um JSON, mas ela tem a preferência do usuário do produto em relação a alguma coisa que eu tenha no meu projeto. Então, por conveniência, eu quero retornar essa informação juntamente com o meu JSON de produtos, porque no front-end me falaram, se tiver um XPTO user como chamada, vai ser ruim. Vou ter que fazer uma outra chamada, enfim, vai complicar a minha programação. Você está entendendo aonde que eu estou querendo chegar? Não, isso aqui é ruim, eu vou ter que fazer uma outra chamada, fazer uma programação para poder consolidar os dados. Se eu acrescento um dado de um usuário, eu não posso fazer o cache aqui no Nginx, porque isso iria expor essa informação para outras pessoas. Então, o design da sua API afeta totalmente. Isso aqui tem tudo a ver com ser stateless. A ideia do REST é fazer a separação dos endpoints, não é economizar no número de endpoints que você tenha. Porque você pode pensar assim, mas se eu tenho menos endpoints, eu posso otimizar as chamadas. Na verdade, não. Porque esses múltiplos endpoints, se você faz o cache corretamente, você evita as chamadas e deixa mais flexível também, olhando de forma mais abrangente para esse design. Porque aqui eu estou pensando no cache apenas com o Nginx, mas e se eu tiver outros juntamente aqui com o Nginx? Vai que o Nginx está aqui na frente da API, mas eu tenho um load balancer aqui na frente ainda, um API Gateway. Vamos colocar um API Gateway aqui. Então, na verdade, o browser vai fazer, quando ele fizer a chamada para a API, vai chegar no Gateway, do Gateway vai para o Nginx, do Nginx vai para a API. Então, eu posso ter um cache
um nível de cache aqui no Nginx, posso ter aqui na API Gate. Imagina que para muitas chamadas não vai nem bater no Nginx, quanto mais na minha API. Então, quando você é stateless, de um modo geral, pensando no design, na sua arquitetura, o Roy Fielden fala que essa infraestrutura aqui, ela tem que ser igual um Lego. Você tem que conseguir remover peças, adicionar, remover, sem que isso afete, que o browser nem saiba disso e que também não afete a sua API. Ou seja, o cliente não precisa mudar nada, nem a sua própria API também precisa mudar o seu comportamento. Se você é stateless, você consegue mudar isso facilmente. Se tem alguma trava, é justamente porque você está tendo um design de API que está juntando informações da autenticação do usuário, ou você está precisando guardar algum estado. Então, quando nós temos esse stateless, é o melhor dos mundos, porque nós saímos fazendo cache nessas ferramentas, isso é muito barato, muito eficiente, vai evitar picos de acesso, já vai resolver problemas, e se mesmo assim, quando bater no banco de dados, estiver gargalando, o banco de dados não estiver aguentando, aí podemos combinar com o Redis ou até usar outros tipos de caches com outras estratégias. Mas o ponto é que tudo isso, para que seja implementado o HTTP Caching, não precisamos de nenhuma ferramenta nova. Você vai precisar apenas da sua própria infraestrutura. Uma variação maior ainda em cima do Cache Control, eu quero mostrar para que você veja. Aqui na documentação da Mozilla você pode usar como referência. Nós temos aqui várias diretivas que podem ser passadas no Cache Control para que você tenha uma abrangência ainda maior de como que esse cache vai ser controlado. Então tem o Max Age, tem o No Cache quando você quer forçar para que não tenha cache, o Must Revalidate quando você quer forçar a revalidação do cache, o Proxy Revalidate quando você quer que esses intermediários revalidem, ou você pode até colocar que o intermediário tem uma diretiva para que ele não faça cache, e se for a comunicação com o browser, vai ser apenas o browser, porque ele não é intermediário. Então nós temos uma abrangência grande para descrever a sua necessidade em relação a esse cache. Nós temos muitas configurações, como tem cache público e privado, o private apenas o browser faria e nenhum intermediário faria, enfim, tá? Vê como que isso muda o entendimento em cima do protocolo HTTP, da criação de uma API REST e da questão de cache como um todo, porque nós podemos usar o HTTP caching como padrão, e aí o Redis acaba virando uma opção, se ainda assim for necessário, fazer a otimização na minha ferramenta de dados, meu banco de dados, enfim. Isso muda completamente o seu nível de entendimento. Você começa a ver que as decisões que você vai tomar passam por um crivo muito maior. Você acaba vendo várias possibilidades. E é esse o ponto que a gente busca no Full Cycle 4.0. Esses conhecimentos que a gente está tratando aqui são conhecimentos básicos que você vai ser cobrado em grandes projetos. Na verdade, não só em grandes projetos, mas se você quer almejar uma carreira que você vai lidar com grandes aplicações, microserviços, um conhecimento como esse aqui seria cobrado na entrevista e você teria que saber algo do tipo assim. Então, eu vou deixar aqui mais uma vez o link na descrição para que você entre em contato com os nossos especialistas, conheça mais profundamente ainda o Full Cycle 4.0 e outras formações que nós temos, porque se tem uma coisa que nós somos especialistas também, é de formar profissionais qualificados para o mercado. Então, comente aqui embaixo também o que vocês acharam, se você já conhecia essa dinâmica toda, se você já trabalha na sua aplicação, se você já vai implementar e vê que isso vai solucionar algum problema aí do projeto de vocês, comente aqui que isso é importante para a gente. Então, pessoal, é isso aí e até a próxima. Tchau!